Bem, meninos e meninas, agora, na nossa aula de Sociologia, nós vamos falar sobre a importância da mudança de concepção do que é o trabalho. O trabalho, ele não se restringe apenas a plantar, a fazer ferramentas, a criar animais, a tirar leite, mas também ao comércio. E a revolução comercial trouxe algumas novas concepções, novas ideias do que é trabalho. Tempo é trabalho, né? E tempo é dinheiro. O tempo pode ser transformado em dinheiro desde que haja trabalho. De tal maneira que o comércio, a rapidez na navegação, as grandes navegações, vão transformar a cabeça das pessoas e dar assim um upgrade na ganância das pessoas, porque o que demorava uma caravana para andar pela Rota da Seda, atravessando lá o Estreito de Bósforo, indo lá para Constantinopla, para chegar lá nas Índias, buscar especiarias, buscar seda, porcelana, aquelas viagens do Marco Polo. De repente, as grandes navegações mudam isso drasticamente. Drasticamente. E outras inovações vão mudar ainda mais. O canal de Suez, por exemplo, imagina só, ligar o Mediterrâneo com o Oceano Índico e chegar lá com muito mais rapidez. Então não tinha mais que dar a volta pela África, muito menos ir lá para Constantinopla, agora atravessar pelo canal de Suez. Essas ideias comerciais de ganhar tempo ampliam os lucros. Como se não bastasse, a outra revolução em andamento capaz de mudar a noção de trabalho, a Revolução Industrial. A primeira, onde se transforma a manufatura em maquinofatura, as pessoas param de fazer o trabalho manual de manufatura para se sujeitar à maquinofatura. Essas ideias inovadoras vão causar muitos impactos. No campo, por exemplo, né? Depois com o aparecimento dos tratores, nas cidades, com o aparecimento de teares, o trabalho todo agora é feito num ritmo muito maior, muito mais rápido, e o relógio determina o sucesso, o relógio determina o lucro, a rapidez, porque time is money, tempo é dinheiro. Essas ideias novas tiram aquele sossego de quem fazia as coisas, tricotando, um sapateiro martelando couro. Era um artesanato, uma manufatura. De repente o mundo é outro, o mundo tem pressa. Karl Marx chama o ser humano de um ser de necessidades. Hoje nós chamamos de consumista. Nós somos consumistas. A gente gosta de comprar. Eu não faço muita questão, mas conheço muita gente que é dependente. Eu gosto de comprar livros. Tem gente que é dependente de comprar sapato, roupa, última moda, roupa de grife. E a indústria lucra com isso. As empresas lucram com isso. E onde nasce esse conceito? Nasce lá na Revolução Comercial, depois na primeira Revolução Industrial e na segunda Revolução Industrial. Além das máquinas, além dos teares, surgem outras novidades que vão acelerar o processo de lucro e o processo de acumulação de capital. Por exemplo, telégrafo, telefone, né? Máquina a vapor. Imagina só um navio movido a vapor. Não tinha mais que depender do vento, né? Agora não tinha mais velas para conduzirem o navio conforme os bons ventos. Não, agora você luta contra o vento, você ganha tempo. Imagine só, juntando isso à redução de jornadas, de navegações, junte tudo isso num pacote só e imagine que agora as coisas vão andar num ritmo muito maior. Por isso é uma revolução, e é uma revolução industrial, não só aquela primeira
da máquina substituindo a mão, não, mas agora do relógio acelerando o processo, a rapidez, a máquina em seu ritmo e o trabalhador no meio disso tudo. Filmão para você assistir é o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, onde você vai ver o homem transformado em máquina. Isso é chamado de alienação. O ser humano fica vinculado, preso a todo o processo. Os trabalhadores perdem a noção daquilo que eles sabiam fazer com começo, meio e fim. Pense num sapateiro ou num alfaiate, alguém que faz roupas. Vamos pensar no sapateiro. O sapateiro sabia cortar o couro, diferenciar o couro que é para fazer sola, bater a sola para fazer a sola ficar resistente ao trabalho de andar, né, sem estragar. Sabia cortar a parte de cima do sapato, fazer os furinhos para passar o cadarço, costurar, colar, engraxar, polir, tingir. Era um processo com começo, meio e fim. E o sapateiro sabia fazer cada etapa de toda essa tarefa. Com o advento da primeira Revolução Industrial, aí coloca-se o couro numa máquina, desce uma prensa, toc, toc, bate e já corta todas as solas. Tac, tac, bate e corta toda a parte de cima. Outra, plec, plec, corta a lateral. Outra já sai toda furadinha para passar o cadarço. Depois, cada pedaço desse vai para uma mesa e ali está sentada uma pessoa que costura só a sola, outro que coloca só o salto do sapato, outro que vai colar as laterais, um que costura a borda de trás e a frente, outro que coloca o cadarço, um que põe dentro da caixa, depois de quem tingiu e engraxou, fez a sua parte. São etapas e cada um dos operários, cada um dos trabalhadores passa a desconhecer como se faz o todo. Ele agora é parte de toda a engrenagem, ele sabe fazer só o seu serviço. Então, um apertador de parafuso, ele não faz outra coisa senão isso. Ele não precisa entender a mecânica da coisa. Ele não precisa entender. Ele tem que fazer o serviço dele. Ele passa a ser um alienado. Ele passa a ser uma criatura obediente à máquina. A máquina e o chefe e o dono da fábrica são os controladores dessa estrutura produtiva. Mas não existe só essa estrutura. Karl Marx diz que existe uma superestrutura. A estrutura comercial, a estrutura das igrejas, a estrutura governamental. Cada uma dessas superestruturas fazendo a cabeça das pessoas. Pegar o exemplo da igreja, sejam obedientes, um bom trabalhador, não façam greves, sirvam a Deus. O homem não deve ser ligado às riquezas, porque não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou serve às riquezas. Vão citar toda uma conjuntura que faz a pessoa pensar da maneira como eles querem. Mas eles não dividem o dinheiro que está lá no Vaticano com ninguém. As riquezas deles são deles, mas você não pode acumular riqueza. Karl Marx chama isso de superestrutura. É a maneira muito maior do que nós, que está por trás, por cima, nos convencendo. A mesma coisa, a superestrutura comercial, fazendo você cobiçar as coisas. Você tem que ter um sapato, você tem que ter a roupa, você tem que trocar. Naquele tempo não tinha carro, mas você tinha que trocar de roupa mais bonita, usar uma roupa da época, do momento. Isso vem, claro, se ressignificando, mas a essência é a mesma. Existe toda uma estrutura da mídia, uma estrutura do pensamento humano, das escolas, das instituições, fazendo com que a gente entre numa caixinha, numa visão ligada unicamente àquilo que a superestrutura quer de nós. Quando você começa a quebrar isso e olhar para cá, para lá, para cima, para baixo, virar o pescoço, você já começa a ser alguém perigoso, especialmente se você olhar e falar o que você pensa. É como se você saísse da caverna de Platão. Você começasse a trazer novas ideias e você então passa a figurar como alguém do contra. Por quê? Porque a superestrutura quer pessoas dóceis, obedientes,
pessoas que se sujeitem à máquina, se sujeitem à chefia, se sujeitem ao tempo. Essa concepção toda de trabalho coletivo, em que nós passamos a ser seres de necessidades, as forças produtivas todas que nos envolvem para fazer a natureza mudar suas formas. O homem desmata, o homem tira o petróleo do fundo da terra, traz o petróleo, polui o ambiente, lança substâncias químicas. Todo esse processo de transformação, Karl Marx chama de praxis humana. Todo o trabalho envolvido na transformação da natureza. O ser humano, portanto, passa a ser a parte que produz, a parte que contamina, e toda a estrutura passa a fazer parte de um grande movimento na transformação do planeta, que vai desde chuva ácida, de transformação nos hábitos de trabalho, de consumo, consequentemente de poluição, de aquecimento global, de mudança da natureza, derretimento das calotas polares. Tudo isso é resultado da praxis humana, da ação do trabalho humano sobre a natureza e suas consequências. Beleza? Não esqueça disso, tá? As forças produtivas, portanto, elas são forças de repetição. A gente faz mecanicamente. A criatividade fica posta de lado. Você é um apertador de parafuso, um costurador de sola, um montador de para-choques, um apertador de cabeçote, um montador de chassi, um pintor de lataria. Isso, então, vai nos fazer pensar numa outra fase da Revolução Industrial. Porque inicialmente o que a mão produzia era arte, era manufatura, era artesanato. A máquina produz maquinofatura, tecido muito mais rápido, mas agora a questão não é mais produzir, é ter produtividade. E produtividade é fazer mais em menos tempo. Não basta agora a rapidez da máquina. Agora nós temos que otimizar o processo. E essa otimização ela é cruel. Os ingleses queriam cada vez mais capitalismo selvagem, exigente, a praxis movendo toda a sociedade acumuladora de capital a atingir seus objetivos, passando por cima das necessidades humanas, passando por cima do cuidado com as pessoas, usando crianças no trabalho, exploração de trabalho infantil, de trabalho feminino, 18 horas de jornada, tudo isso num ritmo acelerado, onde as pessoas voltavam para casa tão cansadas que queriam comer alguma coisa, pouco que comiam, e pá, cair na cama. E descansar para levantar cedinho no outro dia e começar tudo de novo. Você passa a ser parte da máquina de uma engrenagem controlada pelo relógio, controlada pelo patrão, controlada pela máquina, e você é um ser alienado que é completamente dependente de um relógio que não é o relógio biológico. É o relógio, é o cronômetro da máquina, é o cronômetro do patrão, é o cronômetro da produtividade. E produtividade é diferente de produção. Você tem que ter produtividade, senão você tem que ser descartado. Vão surgir nomes em cima disso. Um dos nomes é o Taylor. Taylor pega uma prancheta e com essa prancheta ele e um relógio fica do lado da máquina só registrando quanto tempo cada trabalhador levava para fazer determinado processo e anotando. Trabalhador número 2 é mais lento que o trabalhador número 1. Enquanto o número 1 fez 15 peças em 20 minutos, o outro fez só 5. Ele vai anotando os passos, os processos e o tempo. Isso recebe o nome de Taylorismo. É o controle do trabalho das pessoas baseado num cronômetro. Cronômetro marca o tempo, cronos, mede o tempo, cronômetro, e a produtividade. E você tem que atingir esses níveis, senão você vai ser mandado embora. Isso vai criar um exército de desempregados, porque a máquina não perdoa ninguém. Um exército industrial de reserva
como Karl Marx chama, um mar de mão de obra, de oferta de trabalho barato, de tal forma que no campo os tratores, fazendo o trabalho que 10 homens faziam, um trator executa. 10 desempregados vão para a cidade. Chega na cidade, só vence quem tem produtividade. Os demais vão ter que trabalhar por qualquer dinheiro para ser servente de pedreiro, para ser varredor de rua. Aqueles que estão na indústria dão o sangue, o suor, a sua vida, a sua saúde, para poder atingir o nível de produtividade que Taylor e aqueles que usavam o sistema taylorista exigiam. Portanto, o trabalho, ele segue a progressão da máquina. O trabalho segue a progressão do cronômetro. E o grande interesse por trás de tudo é a superestrutura capitalista, manobrada pela superestrutura religiosa, pela superestrutura escolar, as formações de cursos técnicos que vão fazer pessoas dóceis, pessoas que sabem a profissão e obedecem. Elas não podem questionar, elas têm que apertar seus parafusos, pintar as suas peças, executar o seu trabalho com a maior rapidez possível para poder atingir a produtividade. Isso é Taylorismo. E nós vamos ver como é que um homem, o Henry Ford, muda esse conceito ainda de uma maneira, eu diria, muito mais cruel. Muito mais cruel. E o que ele faz? Ele pega as ideias de Taylor, de aceleração, de cronometrar o serviço, e ao invés do funcionário ficar sentadinho numa mesa, onde alguém traz a peça e ele monta, não, a mesa anda. É um monte de gente sentada e uma correia, uma mesa rolante com uma escada rolante, só que na horizontal, trazendo as peças. E você agora, além de Taylor, você tem o Ford em cima de você. Esse é o Fordismo. Enquanto o Taylor cronometrava, o Ford acelerava, e acelerava, e acelerava até chegar no nível máximo. A peça passa, e se ela não consegue ser montada daqui até o final da linha de produção fordista, a peça volta e o funcionário não sai do lugar. Quem vem até ele é a peça o tempo inteiro. E nesse contexto você pode lembrar do Carlitos, do Charlie Chaplin, indo embora para casa com aquele jeitinho dele, aquele bigodinho, apertando a ferramenta, ele cai na engrenagem, vai. É lindo aquele, quer dizer, é lindo e triste aquele filme, porque ele mostra para a gente todo o regime taylorista e fordista de uma maneira jocosa, brincalhona, mas ao mesmo tempo causadora de graves problemas de saúde pública, causadora de graves problemas de depressão, que nos deprime até hoje. Eu, por exemplo, eu fico muito deprimido, com muita facilidade, quando eu penso nessa pressão que o sistema exerce sobre a gente. Pode reparar que eu nunca uso relógio, eu tenho pavor de relógio. Eu gosto de controlar o meu tempo. Não gosto que o meu tempo me controle. Por quê? Porque eu gosto de ler, eu gosto de pensar. E eu entro em depressão muito facilmente se eu ficar sendo pressionado. Eu acho que muita gente é assim. Só que as pessoas não percebem. Elas se deixam levar pela alienação, pelo processo mecanicista que nos faz obedecer o cronômetro ganancioso dos patrões. Então você vive com o ouvido ligado no sinal, com o ouvido ligado no tempo, com o ouvido ligado nos prazos, que você tem que fazer isso, aquilo, entregar, enfim. Isso é deprimente. Charles Chaplin traz isso à nossa atenção, né? E a gente deve entender que o mundo moderno é regido por essas ideias de Taylor, por essas ideias de alienação do trabalhador. E o Fordismo traz à nossa vida cotidiana algo que continua até hoje. Depois nós vamos estudar o Toyotismo, que é uma forma japonesa de aprimorar ainda mais todo esse processo de sugar o trabalho ao seu nível máximo, espremer a laranja. O trabalhador tem que virar algo que não sobra nada, só sobra o bagaço. E depois se aposenta e vai morrer em casa se a Covid deixar, senão vai morrer no hospital. É pessimista tudo isso? É, mas o sistema é cruel, tá?
Você vai ver isso daí, ó. Se você olhar a maneira das pessoas trabalharem, você é um menino de sorte, uma menina de sorte. Você não precisa fazer isso. Milhares de pessoas precisam, tá? Um beijo.